Olá pessoal, aqui é o Leonardo e vamos à nossa reflexão diária de hoje, em qual eu tô falando a respeito de, perspectiva. E não apenas como eu interpreto isso, mas também como talvez melhorar nossa própria perspectiva e também um cuidado em respeitar talvez as alheias. Bom, mas antes da gente começar a pensar sobre o que é uma coisa, é sempre bom estabelecer uma definição, né? O que acaba sendo perspectiva nesse sentido? É uma coisa um bocado única se você for pensar a respeito, dado que a perspectiva é meio que, de certa forma, o filtro que o indivíduo, seja ele quem for, usa para interpretar o mundo a qualquer dado momento de sua vida. Ou seja, é realmente as lentes no qual você usa para ver o mundo. É a forma no qual você vê realmente as coisas, como a informação chega a você. É realmente esse real filtro que coloca você, que tá entre você e o mundo, efetivamente. E esse filtro, essa lente, ela pode ser muito aberta ou, às vezes, um bocado estreita. Isso depende muito. Vamos colocar assim, lentes sujas podem distorcer a coisa toda, ou lentes grossas demais também. No sentido de que ou você pode estar extremamente focado em determinadas coisas que não são necessariamente relevantes, como também você pode simplesmente estar ignorando devido a um hiperfoco. Por exemplo, um equivalente a um zoom, por ter uma lente muito poderosa em certos aspectos, mas que ignora todo o restante, um contexto maior. E exatamente por isso que pensar sobre perspectiva acaba sendo uma reflexão poderosa, no sentido de que inevitavelmente nos leva a pensar sobre as nossas próprias, né? O que a gente realmente tem entende por verdade, de certa forma, porque as nossas verdades acabam nos definindo como indivíduos e a forma como a gente pensa acaba revelando também quem nós somos, fundamentalmente, dado que nós enxergamos aquilo que há dentro de nós mesmos em um certo nível. Não há como escapar disso. E essa reflexão, ela tem o poder de nos melhorar se a gente se permitir. Se a gente se permitir a tentar também pensar sobre perspectivas alheias, é o princípio da empatia, de uma certa forma. Visto que se você é capaz de realmente se colocar na posição de um terceiro, você pode realmente estar no caminho de se tornar alguém mais empático, no sentido de que você pode realmente despertar para uma realidade maior que a sua. Você pode realmente se transformar sem sequer perceber ao tentar realmente, com um simples esforço de pensar um pouquinho diferente do que você está geralmente habituado e agir de forma talvez não necessariamente melhor, mas diferente do comum. Isso de qualquer forma já é meio que um progresso na direção correta, eu colocaria. Mas voltando à questão de perspectiva, e especialmente no mundo de hoje, né, é uma coisa um bocado estranha, visto que a gente vê todo tipo de perspectiva, e algumas são exatamente pelos indivíduos que as trazem, que as carregam, que as hasteiam, pois são bandeiras também. E existem muitas perspectivas que a gente pode tomar de terceiros e fazê-las nossas também. Isso toma forma de ideologias mesmo, de às vezes credos também, de grupos sociais, religiosos. Existem formas de pensar sobre isso, políticos também. E essas perspectivas, elas tendem a nos fechar também em caixas, né, de uma certa forma. Elas realmente colocam uma cerca no que a gente às vezes pode pensar ou agir ou falar de acordo, pois violar isso também acaba gerando uma consequência negativa daqueles que também estão na mesma caixa. Visto que humanos são criaturas sociais e eu colocaria também tribais, no sentido de que a gente, mesmo em tempos tão relativamente modernos, entre aspas, tão avançados, ainda assim a gente vive em tribos, basicamente, né, no qual a gente só é capaz, biologicamente, de se importar com um número máximo de pessoas, que aproximadamente, se não me engano, 300, uma coisa assim. É um valor bem baixo, se for pensar. É o número máximo de pessoas que você é capaz de realmente desenvolver empatia real e verdadeira que você realmente sente. Acima disso é basicamente estatística na sua mente. Você racionaliza a partir desse ponto. Então, mesmo nos dias atuais, a gente ainda assim se pega travado por questões biológicas mesmo nesse sentido. Então não há como ter empatia por pelo mundo todo. Isso é meio que impossível biologicamente para nós, mas por aqueles que estão ao nosso lado, sim, a gente pode vir a padecer, até mesmo sofrer e se doer exatamente por isso. E nesse sentido, quando você está em certos grupos, em certas tribos, naturalmente, essa
tende a realmente haver um compartilhamento de perspectivas, né, de visão de mundo. E a violação disso, ir contra essa corrente, né, do coletivo costuma ser um bocado danoso e às vezes custoso também, né? Visto que existe um peso e um custo tremendo em ir contra a maré na maioria das vezes. E é algo que eu colocaria que exige um bocado de esforço, cuidado para ser feito da forma correta, mas também coragem muitas vezes, né? Visto que a gente também não pode ficar se prendendo a paradigmas insensatos, mesmo que você partilhe de grande parte da identidade de um grupo. Isso faz parte de você desenvolver sua própria individualidade em um certo nível. Mas por que eu trago isso na questão de perspectiva? Porque a maioria das pessoas acaba confundindo a perspectiva individual que elas possuem, que é o seu senso de individualidade, com o senso de grupo, com esse senso tribal que todos nós carregamos. E esse é o perigo, no qual você deixa de realmente ter uma personalidade verdadeira, no qual você não nem sequer mais expressa sua individualidade exatamente por isso. Esse é um problema, um risco, que perder esse senso de individualidade, perder essa coisa que te torna único é uma coisa tão perigosa, é um desperdício tão grande, visto que quando você joga isso fora, você basicamente joga tudo que é de especial realmente em você. Você, de fato, descarta o que é de mais sagrado, eu colocaria em um humano, que é a capacidade de ser único, pois cada um de nós, entre quase mais de 8 bilhões, é único de certa forma, tem uma característica realmente única. E a não expressão disso é um grande desperdício para o coletivo como um todo. Na verdade, um mundo ideal seria no qual cada um fosse realmente capaz de contribuir com essa unicidade, essa especialidade que cada um de nós possui. Mas é um desafio, em primeiro lugar, descobrir o que isso se trata e ainda mais vencer essas correntes que não apenas nos impedem de manifestarmos essa individualidade, mas de fato sermos coerentes ao mesmo tempo com essa individualidade e mantermos equilíbrio com esse ambiente que está o tempo todo mudando, está o tempo todo sujeito a coisas que fogem do nosso controle. E manter uma perspectiva única e algo coerente realmente num mundo tão caótico como é o nosso, nos dias de hoje, tão tribal também, que ao mesmo tempo que é tão coletivista no sentido de que a gente gosta de parecer ser coletivista no sentido assim, e a gente gostar de talvez, eu coloco a gente como sendo meio generalista mesmo, mas que a maioria das pessoas tem necessidade de meio que de aprovação, de parecer ser alguém que se importa com o coletivo, quando na verdade é uma grande mentira, né? Na verdade, a gente acaba realmente se importando só com quem dá ao seu redor e algumas pessoas aqui ali que a gente viu e às vezes meio que se identifica minimamente, né? Fora isso, é muito difícil ter essa identificação. Mas pelo propósito de mídia e pela questão social, é necessário meio que fazer esse papel. E exatamente por isso que cresce tantos problemas, né? Porque nisso, às vezes, se sacrifica a sua própria individualidade, seu próprio senso real de perspectiva. E assim, realmente descarta-se o que há de mais valioso em você mesmo. Isso que também acaba gerando um bocado de frustração e problemas. Sejam físicos, até mesmo mentais e claro, naturalmente emocionais, porque na não expressão genuína sua, sempre haverá problemas, sempre haverá questões para serem resolvidas. Isso vai inevitavelmente levar a problemas psíquicos, até mesmo como depressão e outras questões de desequilíbrios químicos no cérebro que são consequências exatas de você realmente viver de forma desarmônica com você mesmo, no qual você meio que nega aquilo que você gostaria de fazer por força dessa por essa força coletiva mesmo que te empurra em uma direção contrária daquilo que você anseia ser. E isso costuma ser um bocado destrutivo de se vivenciar e ainda mais de observar, que é algo doloroso para ambas as partes. Mas, então como manter esse equilíbrio, né? Como não apenas ter esse equilíbrio de uma perspectiva única, mas ainda assim manter harmonia com o ambiente em si? A resposta, apesar de parecer ser simples, né, pelo menos na teoria, é um ponto prático que é realmente ter essa conexão, mas ao mesmo desconexão no sentido de julgamento, né? É você ser capaz de realmente ter um senso individual, mas ao mesmo tempo você não se prender a necessidade de aprovação alheia. Ou seja, você julga em torno
você realmente descarta a sua vontade, esse anseio de aprovação naturalmente. E como isso é possível de se conquistar? Não é algo fácil, né? É uma coisa que requer um bocado de exploração interna, de talvez uma busca interna, um autoconhecimento verdadeiro, no sentido de que é necessário talvez mergulhar dentro de si mesmo durante um certo período, de estudar um pouco você mesmo, de realmente testar suas reações, de talvez reavaliar a sua própria vida em um certo nível, de talvez buscar até mesmo ajuda se necessário. Muitos vão precisar, talvez outros não tanto, mas sempre é recomendável nesse caso. Mas ainda assim, é um desafio que todos nós acabamos inevitavelmente tendo que fazer se formos optar por felicidade, por realmente plenitude, não apenas uma máscara falsa disso, uma ilusão, tentar pretender ser algo e jamais ser. Então, pensar sobre isso e realmente desenvolver essa especialidade nossa, essa individualidade, essa visão real de mundo que é uma coisa unicamente sua, que é realmente sua, que é algo seu de fato, e que precisa ser trazido à luz, que precisa ser esclarecido para que você tenha de fato um real senso de interno de equilíbrio, né? Para que você realmente seja você mesmo, finalmente. E isso não vai ter nenhuma fórmula mágica, né? Como qualquer outra coisa, como qualquer coisa de valor real, é necessário parar, pensar e buscar soluções coerentes, né? Ninguém vai realmente oferecer uma mágica, por mais que muitas pessoas vão tentar te vender essa ideia simples de que você pode, da noite pro dia, com um estalar de dedos ou com mágica, resolver todas as questões, suas próprias questões. Qualquer coisa diz isso provavelmente mente. Provavelmente não, quase certeza que mente, visto que não existem soluções simples para problemas ultra complexos, não que envolve tantas variáveis, né? Mas ainda assim, é de incrível valia pensar sobre isso. E ainda mais testar, talvez, né? Ser um pouco curioso no sentido de que não há nada mais realmente poderoso do que você realmente se propor a tentar ser diferente, pois é na tentativa que geralmente a gente acaba inevitavelmente crescendo, né? É tropeçando que se aprende a andar de bicicleta, às vezes é caindo e rala no joelho, e assim também com muitas outras coisas, e assim também com o seu próprio senso de individualidade, que a maioria das pessoas nunca vem quer desenvolver. É realmente, às vezes, desafiando a multidão e indo contra muito daquilo que é prescrito por garantido. É realmente, às vezes, tendo a coragem de fazer diferente, mesmo que isso seja um bocado custoso. Bom, essa é a reflexão diária de hoje que eu deixo com vocês. E bom, se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, pois eu vou estar sempre fazendo vídeos novos e melhorando, né? Isso é uma iniciativa minha de realmente tentar agregar algum valor, tentar não, de agregar valor onde for possível e também não apenas fazer isso, mas melhorar minhas habilidades enquanto eu faço esses vídeos. Bom, muito obrigado pela atenção, a gente se vê no próximo vídeo. Até!